Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa quando você está assistindo esse vídeo. O que importa é que a espiritualidade quer te passar um recado. A espiritualidade quer falar um pouco com você. Se você não me conhece, eu sou o Guilherme, sou cartomante, mestre Reiki, numerólogo. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o amor próprio. Você sabe o que é o amor próprio? Você tem amor próprio? Você sabe identificar quais são os seus benefícios? O que é ter amor próprio? Então vamos falar sobre esse tema hoje. Vamos identificar um pouquinho sobre o que é o amor próprio. A definição do amor próprio no dicionário é um sentimento de dignidade, de respeito, de estima que cada um tem por si próprio. Você já parou para pensar se você tem isso por você? Mas o que é ter o amor próprio? O amor próprio é o apreço nutrido por si mesmo, é a aceitação das suas qualidades, dos seus defeitos, das suas conquistas, dos seus fracassos, das escolhas certas ou erradas que você teve. E é a aceitação com plenitude de tudo isso. Quem se ama compreende que é um ser perfeito ou imperfeito, que pode acertar ou errar, independente do que está disposto. Quem se ama se compreende, se aceita, que muitas vezes pode ser imperfeito, que não está aqui para acertar sempre, mas está disposto a melhorar constantemente, aprender com seus erros e sem a interferência do orgulho, do preconceito. Então este é o verdadeiro amor próprio. E o que causa a falta do amor próprio? A falta muitas vezes se manifesta pela busca excessiva de aceitação, de experiência, de ser igual a outras pessoas, não respeitando os seus limites, não respeitando a sua verdadeira personalidade. É você querer ser o outro, deixar de ter as suas vontades e ter os seus desejos. Esse é um dos sintomas da falta do amor próprio. E como saber se você tem ou não o amor próprio? Você prioriza as suas necessidades? Muitas vezes a gente deixa de priorizar as nossas necessidades, deixando que a vontade alheia permeie a nossa vontade. Você confia na sua intuição? Muitas vezes você tem intuição, você tem aquela vozinha que fala dentro de você, mas você deixa ela passar. Você não confia, você não acredita. E quando você vai ver, você está fazendo a vontade do outro. E como saber se você tem amor próprio? Você prioriza suas necessidades? Você faz aquilo que você gosta? Você é quem você realmente nasceu para ser? Você se impõe sempre que é necessário? Você confia na sua intuição? Aquela vozinha que vai dentro da sua cabeça, que muitas vezes a gente deixa de ouvir para ouvir o conselho ou muitas vezes as vontades alheias? Você é bondoso consigo mesmo, além de ser bondoso com as pessoas? Muitas vezes a gente deixa de nos respeitar, de ser bondoso com a gente mesmo, para ser apenas um instrumento de caridade alheia, de olhar sempre à nossa volta e ajudar. Mas às vezes a gente acaba esquecendo dos nossos limites, acaba esquecendo das nossas vontades, dos nossos gostos. Definir limites saudáveis para a sua vida. Você define o que é saudável para você? Você tem hábitos saudáveis? Você tem uma vida saudável? Pare e olhe para isso. Você se expressa com autenticidade? Ou você simplesmente é um personagem que as pessoas à sua volta determinam que você seja?
Ou você é simplesmente uma pessoa superficial que não expressa emoções, sentimentos. Você ouve as necessidades da sua saúde física? Muitas vezes o nosso corpo está pedindo uma pausa, está pedindo respeito e a gente está naquela correria, nós estamos naquela ganância, naquele ânimo de vencer um leão por dia, mas a gente esquece que essa matéria, esse corpo, ela é uma máquina que muitas vezes precisa parar, respirar e ir em frente. E você tem hábitos saudáveis? Você se alimenta bem? Você pratica atividade física? E a atividade física muitas vezes não é participar de uma academia, muitas vezes fazer uma caminhada, fazer uma meditação, praticar a respiração consciente, estar presente no aqui e agora. Reveja se você faz isso para você. Se você tem esses 7 principais pontos para saber se você tem um amor próprio. E quais os benefícios do amor próprio na sua saúde, na sua vida? Aqui eu listo 15 benefícios. Bastante, não é? O primeiro é a aceitação das suas fragilidades. Algo muito importante que o amor próprio traz para a vida de alguém é o acolhimento de suas fragilidades. Isso significa que a pessoa reconhece suas dificuldades e busca a forma de melhorá-las, mas sem cultivar sentimentos negativos contra si. Sabe aqueles defeitos que muitas vezes a gente olha para o nosso interior, como, por exemplo, complexos de inferioridade, como, por exemplo, limitações, medos, e que de vez tentarmos melhorar, a gente coloca sempre aquela frasezinha padrão, clichê. Sempre foi assim, eu sempre fui assim e não vou mudar. Não, a gente tem que começar a olhar para esses pequenos anseios, esses pequenos defeitos e querer mudar, melhorar constantemente, sem colocar limitações de que não somos capazes, que não somos merecedores, que somos inferiores. Não. Olhar para essas fragilidades, aprender com elas e melhorar sempre. Buscar formas de superar constantemente. Não é à toa que a gente acorda todo dia para ser melhor. Hoje a gente tem que ser melhor do que foi ontem. O autoconhecimento. Você se conhece verdadeiramente? Quando uma pessoa olha para dentro de si, sem olhos do julgamento, consegue ver exatamente quem é. Esse reconhecimento é essencial para o autoconhecimento. Ao entender quais são seus pontos fortes e o que precisam ser melhorados, o indivíduo passa a agir de forma mais positiva para si. Você tem o autoconhecimento? Você se conhece? E para entender as suas fragilidades, você primeiro tem que olhar para cá, para dentro de você e se conhecer. Saber quais são os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. E é só assim que a gente consegue dar um passo maior. Consegue se superar. Eu mesmo, há um bom tempo atrás, era impossível estar aqui olhando para uma câmera e gravando vídeos, me expressando. Não me via como uma pessoa comunicativa. Hoje, estou aqui na frente das câmeras, passando um conhecimento, passando recados, reflexões da espiritualidade para cada um. Eu consegui enxergar a minha força, o meu ponto forte e melhorar constantemente, suprir muitas carências e me autoconhecer, saber quais são os meus gostos, minhas vontades e meus anseios. Então este é o verdadeiro autoconhecimento. Reconhecer o seu valor. Você reconhece qual é o seu valor?
Pessoas que se colocam em situações de risco ao longo da vida o fazem geralmente por não ter amor próprio fortalecido. Quando o indivíduo passa a amar a si mesmo, reconhece que tem valor e passa a agir de maneira mais cuidadosa e de uma forma de querer se proteger. E o que vencer isso? Sabe aqueles riscos que a gente corre, muitas vezes, de se relacionar com pessoas erradas, de se colocar em situações de perigo, de ter, muitas vezes, vícios que vai só simplesmente se prejudicar. Isso é não reconhecer o seu valor, que você é um ser dotado de capacidade, de força e de superação, e que precisa se ter aquele sentimento de autoproteção, de se libertar de pessoas tóxicas, de relacionamentos tóxicos, e assim seguir em frente, se valorizando, se colocando em primeiro lugar. E esse é um gancho para o próximo item, que é o saber dizer não. Você sabe dizer não? Muitas vezes o dizer não é uma forma de amor próprio, de se respeitar, de se valorizar, de se autoconhecer e aprender com as suas fragilidades. Como citamos, o amor próprio é essencial para a autovalorização e, consequentemente, também é uma forma de aprender a dizer não. Uma pessoa que se ama e tem autoestima positiva não se sente coagida a concordar com algo que não deseja fazer. Por sua vez, alguém que não reconhece o seu próprio valor pode não conseguir negar algo ainda que não seja o que queira. O que vencer é isso? Muitas vezes a gente só fala sim, sim, sim e fazemos coisas que fogem dos nossos princípios, das nossas vontades. Como, por exemplo, muitas vezes a gente tira nosso sustento para auxiliar o nosso semelhante. Mas será que isso é o verdadeiro? Você está se respeitando? Você está deixando de ter um sustento básico, como por exemplo, se alimentar para dar um recurso a alguém? Você não está se valorizando. Você está se menosprezando. Muitas vezes você está doente, precisando de auxílio, mas você não olha para si. Você está sempre dando uma palavra amiga. E muitas vezes o falar, não, agora eu não posso te auxiliar por conta disso, disso e disso. Eu primeiro preciso olhar para mim. Não é egoísmo, é respeito. Reflita sobre isso. É o próximo item, que é o colocar-se em primeiro lugar. Você se coloca em primeiro lugar ou você deixa as pessoas e as situações em primeiro lugar? O amor próprio faz com que o indivíduo entenda que possui seu valor e que mereça estar em primeiro lugar em suas escolhas, em suas priorizações, porque se priorizar não é egoísmo, e sim autopreservação. As ações dessa pessoa que não são motivadas pela busca da aceitação do outro, e sim da sua vontade. Você se aceita? Você se valoriza? Você se respeita? Você sabe qual são os seus limites? Você se coloca em primeiro lugar? As suas vontades estão em primeiro lugar? E é sempre natural a gente pegar e falar: eu primeiro preciso colocar os meus filhos em primeiro lugar. Eu preciso colocar os meus pais em primeiro lugar. Eu preciso colocar o meu trabalho em primeiro lugar. Eu preciso colocar o meu amigo que está passando por uma dificuldade em primeiro lugar. E você? Está onde? Olhe para dentro de você e veja quais são as suas prioridades, os seus desejos, os seus anseios.
Repense sobre a sua qualidade de vida e onde você quer chegar daqui a algum tempo. Muitas vezes, a gente se colocar em primeiro lugar, a gente abre muitas portas. Pois se você não se respeita, você não se valoriza, você não se entende como um ser merecedor, você está se colocando para baixo, você está tirando a sua autoestima e, consequentemente, seu amor próprio está se esvaindo. Muitas vezes a gente olha e pensa: ah, porque fulano de tal quer que eu seja assim, assim, assim. Você quer ser assim? Ou você quer ser livre? Se respeite, se valorize. E aí o sexto item é a motivação. Você é uma pessoa motivada? Você se automotiva? Ou você é uma pessoa que sempre está procrastinando as coisas? Você está sempre se desvalorizando? Você está sempre se colocando à mercê do próximo? Olhe para dentro de você e veja se você é uma pessoa motivada. Uma pessoa com amor próprio é também uma pessoa motivada a fazer da sua vida o melhor que ela pode ser. Ela se coloca em movimento para conquistar tudo aquilo que deseja. É um elemento que promove o impulso para o trabalho em prol do próprio crescimento. Você está trabalhando para o seu próprio crescimento, para a sua valorização, para o seu respeito, para a sua autoestima, se conhecer cada vez mais? Então repense sobre sua motivação. O que te motiva? O que te faz crescer? O que te faz acordar constantemente, dia após dia? Se a resposta é você acordar todo dia para trabalhar e ganhar o seu sustento, repense na sua motivação. Repense no que você quer da sua vida. Trabalho, muitas vezes, não é somente o que pode te motivar. O que pode te motivar é ser melhor do que foi ontem. Ter aprendizado, viver a espiritualidade, viver uma vida digna, se valorizar, se respeitar, fazer os seus gostos, aceitar você como você é, olhar os seus defeitos, os seus complexos e querendo entender e melhorar eles constantemente. Essa é a verdadeira motivação que te faz, que deve te fazer acordar no dia seguinte. O sétimo item é a construção das relações saudáveis. Você tem relações saudáveis? Ou você vive envolto de pessoas e relacionamentos tóxicos que te colocam para baixo, abusivos? Como é seu relacionamento com seus pais? Como é o relacionamento com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, com seus amigos? São relacionamentos, são relações de conversa, de apoio, de autoajuda? Ou são aqueles relacionamentos que sempre te colocam para baixo, sempre te limitam, sempre te desvalorizam? Aqui retornamos àquela máxima que é preciso se amar em primeiro lugar para somente então poder amar os outros. Pessoas que não têm amor próprio costumam construir relações tóxicas e normalmente de dependência com aquelas à sua volta. Já alguém que nutre o amor próprio por si consegue entregar ao seu lado mais positivo nas relações. Então é isso. Quando você coloca as suas relações, tem relações saudáveis, você se coloca em primeiro lugar e você quer que todos aqueles que estão ao seu lado cresçam junto com você, com mãos dadas, seguindo na mesma linha,
no mesmo patamar. Esse é o verdadeiro significado de relações saudáveis, onde um auxilia o outro a galgar patamares mais altos, e se alguém ficou para trás, esse puxa essa pessoa para motivá-la a andar junto. E aí a gente vem para o 8º item, que é melhor compreensão da vida. O olhar da mágoa de alguém que não se aceita como é pode muitas vezes impedir a pessoa de ver como as situações realmente são. Já quando esse sentimento nebuloso é removido, fica muito mais simples compreender melhor as situações como elas realmente são. Fica evidente que não existe nenhuma conspiração em andamento para sabotar a sua felicidade. Já parou para pensar que muitas vezes nós nos sabotamos com aquele sentimento de inferioridade, com aquele sentimento de conspiração, de perseguição, que o outro tá fazendo maldade pra gente, que o ciclano tá falando mal, que Beltrano tá muitas vezes conspirando contra a nossa evolução, mas muitas vezes a gente mesmo está fazendo isso conosco, fazendo pequenas intrigas, colocando um contra o outro, e quando a gente vai ver, a gente está emaranhado em uma teia de intrigas. E aí quando a gente para refletir, não é nada daquilo, tudo foi uma projeção daqui, ó, da nossa cabeça, que muitas vezes está doente, mas não uma doença física, uma doença mental, onde nós estamos perdendo a nossa autoestima, nós estamos perdendo o nosso amor próprio e a nossa verdade. E aí a gente percebe que simplesmente é uma marionete da sociedade tóxica onde nós nos incluímos. Repense sobre isso. E aí a gente parte para o 9º item, que é a aceitação das dificuldades dos outros. Ser capaz de acolher os seus próprios defeitos permite que a pessoa aceite também as dificuldades dos outros. Isso acontece porque se torna mais fácil ser empático quando também vivemos uma determinada situação. Você já parou para pensar que muitas vezes a gente só fica olhando o defeito do outro, mas esquece de olhar os nossos defeitos? E como a gente pode acolher o defeito do outro se a gente não está acolhendo os nossos próprios defeitos? Então, é uma linha tênue, onde a gente precisa aprender a olhar o defeito alheio e olhar os nossos defeitos. Corrijo. Primeiro a gente tem que olhar os nossos próprios defeitos para depois poder acolher o outro. Como que a gente pode auxiliar alguém se a gente não consegue auxiliar a gente mesmo? Não é verdade? E aí chegamos no 10º item. Busca pela melhoria constante. Ter amor próprio e aceitação não significa ficar parado em um determinado ponto da vida. Na verdade, a pessoa compreende que tem algumas dificuldades e começa a refletir sobre como resolvê-las. O fato de não se culpar por essas questões é fundamental para que tais questões não se tornem barreiras. Então é aquilo que nós já falamos anteriormente. Você começar a olhar para os seus defeitos, para os seus fracassos, ou mesmo para as suas incompreensões, aceitar que você tem e mudar, não fazendo com que isso se torne barreiras, não fazendo com que isso se torne problemas para você, e sim soluções. É aprender a ouvir a sua voz interior e seguir em frente, crescer, evoluir constantemente, melhorar, ter essa melhoria constante, ser melhor do que foi ontem. Você precisa cuidar de você. Vaidade não é errado. O que é errado é vaidade em excesso.
você se olhar no espelho e se aceitar como verdadeiramente você é, como você se vê. Se você está acima do peso ou não, se você se sente bem assim, se a sua saúde está em dia, ok. Não fique pensando o que fulano ou ciclano vai pensar de mim, ou pensar das minhas vontades, dos meus anseios. Não, é se respeitar, se valorizar. Sabemos que muitas vezes precisamos ter uma vida saudável, precisamos nos alimentar bem. Nós somos aquilo que nós expressamos. Então, se vestir bem, estar bem arrumado, estar com a pele, com o cabelo, com o seu dia bem, você está se preservando, você está se cuidando. Aí chegamos no 12º item, capacidade de fazer escolhas melhores. Estar em paz com suas dificuldades e ter um sentimento positivo pela pessoa que é, permite fazer escolhas melhores. Isso acontece porque o indivíduo não se coloca como menos ou mais do que os outros. Não há nem baixa estima e nenhum ego inflamado, apenas uma visão prática do que é. E é aquilo mesmo, né? A gente estar bem conosco, a gente consegue fazer escolhas boas, sem prejudicar ninguém, sem nos prejudicar, e a gente consegue continuar seguindo a vida da melhor forma possível. 13º item, melhora da saúde mental. Problemas de aceitação estão bastante ligados a dificuldades de saúde mental. Então, ao fazer esse movimento de cultivar um sentimento positivo por si mesmo, a pessoa está apostando na melhoria da sua condição emocional. É aquilo, a gente precisa estar bem conosco, né? E uma saúde mental equilibrada significa você estar bem com você, significa você aceitar os seus defeitos, aceitar as suas incompreensões, aceitar as suas imperfeições, não se colocando para baixo, não se diminuindo, não se menosprezando, e sim fazendo com que você cresça e evolua constantemente. O próximo item, foco no que é importante. O amor próprio permite que a pessoa foque no que realmente é relevante. Ou seja, no seu crescimento pessoal, não há perda de tempo com a criação de culpas no que não existe. Então é aquilo, né, pessoal? A gente precisa focar somente no que é importante, no que é fundamental para a nossa sobrevivência, para o nosso crescimento e a nossa evolução. Acho que o principal ponto aqui é a nossa evolução como pessoas, a aceitar como realmente somos e não ficar se colocando culpa, ressentimentos, remorsos na vida. E o último item é a responsabilidade por suas ações. Por fim, um dos grandes benefícios do amor próprio é o fato de assumir a responsabilidade pelos seus problemas e buscar resolvê-los. A terceirização da responsabilidade é um grande problema na vida das pessoas que não têm amor próprio cultivado, que a gente entra naquele processo de reclamação, de culpar as pessoas, de culpar tudo que está à nossa volta, e a gente não consegue olhar que muitas vezes o problema maior é aqui, que é essa pecinha que muitas vezes precisa mudar e precisa refletir, melhorar e evoluir. Acho que esse é o principal fundamento para o amor próprio. Então esses 15 aspectos, esses 15 benefícios, ora, fazem com que todos nós evoluamos constantemente, melhorando sempre a nossa autoestima, sempre a nossa vida e a nossa verdade. E aí eu trouxe uma reflexão. A falta de amor próprio é muito prejudicial para quem sofre dela,
pois a incapacidade de amar a si próprio rapidamente se pode transformar em inveja ou então levar a pessoa a se tornar uma vítima. Aprenda a valorizar a pessoa que você é, pois só assim não permitirá que os outros se aproveitem de você ou que outras pessoas lhe despertem maus sentimentos. Goste da pessoa que você é e do que não gosta. Lute para mudar, por se aperfeiçoar. Você deve ser a pessoa mais importante da sua vida, seu primeiro e maior amor, pois só assim poderá também apreciar devidamente os seus semelhantes. Você é especial e tem muito valor, mas se não reconhece isso para você mesmo, ninguém o fará. Valorize-se e não permita que ninguém o rebaixe jamais. Então essa foi a reflexão de hoje. Espero que tenham gostado e vamos nos valorizar. Vamos trazer em nossa vida o nosso amor próprio.